A execução trabalhista representa a fase do processo do trabalho destinada à satisfação concreta do direito reconhecido judicialmente. Depois que o processo passa pelo julgamento e pela definição do valor devido, surge a necessidade de transformar a decisão judicial em resultado efetivo para a parte vencedora. Não basta apenas reconhecer o direito no papel. O sistema processual precisa criar mecanismos capazes de garantir o cumprimento da obrigação estabelecida pela Justiça. Nesse vídeo eu vou explicar como funciona a execução trabalhista, quais medidas podem ser utilizadas para a satisfação do crédito, como ocorre a penhora e quais mecanismos de defesa podem ser utilizados pelo executado. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito chegar a 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar esse objetivo. Vamos lá! A execução trabalhista possui forte preocupação com a efetividade. O processo do trabalho tradicionalmente busca mecanismos que permitam a satisfação mais rápida e concreta dos créditos reconhecidos judicialmente. Isso ocorre porque muitas verbas trabalhistas possuem natureza alimentar, salários, férias e diversas outras parcelas estão diretamente relacionadas à subsistência do trabalhador. Imagine que Tício obtenha sentença reconhecendo salários atrasados, acumulados durante meses. O simples reconhecimento judicial do direito não resolve completamente o problema se a obrigação não for efetivamente cumprida. A execução surge justamente para transformar a decisão judicial em resultado prático. Outro aspecto importante é que a execução trabalhista pode ocorrer tanto em relação a títulos judiciais quanto extrajudiciais. A execução de título judicial normalmente decorre de sentença condenatória proferida pela própria Justiça do Trabalho. Já os títulos extrajudiciais correspondem a documentos que a lei reconhece como suficientes para permitir a cobrança judicial direta, sem necessidade de um processo prévio de conhecimento completo. Entretanto, a execução baseada em sentença trabalhista é a situação mais frequente na prática. A execução trabalhista costuma iniciar após a definição do valor devido na liquidação da sentença. Uma vez apurado o montante da condenação, o devedor é chamado para cumprir a obrigação. Em regra, o executado recebe um prazo para pagamento espontâneo da dívida. Imagine que uma determinada empresa seja condenada ao pagamento de verbas rescisórias para mévia. Após a conclusão da liquidação, a empresa será intimada para quitar a obrigação reconhecida judicialmente. Se ocorrer o pagamento voluntário, a execução poderá ser encerrada rapidamente. Mas, contudo, todavia, entretanto, em muitos casos, o devedor não realiza espontaneamente o cumprimento da obrigação. Nessas situações, o processo executivo avança para a utilização de medidas coercitivas destinadas à satisfação do crédito. Outro aspecto importante é que a execução trabalhista tradicionalmente admite a atuação relativamente ativa do juiz na condução dos atos executivos. O magistrado pode determinar diversas providências voltadas à localização do patrimônio e à efetividade da execução. Isso está relacionado ao princípio do impulso oficial e à preocupação histórica da Justiça do Trabalho com a concretização prática dos direitos reconhecidos judicialmente. Entre os principais mecanismos utilizados na execução trabalhista está a penhora. A penhora corresponde ao ato de apreensão judicial de bens do devedor para a futura satisfação do crédito executado. Imagine que Semprônio obtenha a condenação trabalhista contra uma determinada empresa que não realiza o pagamento voluntário da dívida.
O juiz poderá então determinar a penhora de bens pertencentes à empresa. A penhora pode recair sobre diversos tipos de patrimônio, como dinheiro, veículos, imóveis, equipamentos e outros bens economicamente avaliáveis. Na prática, a busca por dinheiro em contas bancárias costuma receber prioridade na execução trabalhista. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial transformaram significativamente a dinâmica da execução. Atualmente, o Poder Judiciário possui acesso a ferramentas que permitem localização mais rápida de ativos financeiros. O juiz pode utilizar sistemas eletrônicos para verificar a existência de valores em contas bancárias da empresa executada. Outro aspecto importante é que a execução trabalhista normalmente segue uma ordem preferencial de penhora prevista no ordenamento jurídico. O dinheiro costuma ocupar posição prioritária, porque representa um meio mais rápido e eficiente de satisfação da obrigação. Entretanto, a penhora precisa respeitar certos limites legais. Existem bens considerados impenhoráveis pelo ordenamento jurídico. Determinados bens essenciais à dignidade da pessoa humana ou à subsistência do devedor recebem proteção especial contra atos executivos. Imagine que uma determinada penhora recaia sobre um bem claramente protegido por uma regra de impenhorabilidade. Dependendo do caso, poderá existir nulidade ou necessidade de substituição da constrição patrimonial. Outro tema relevante envolve a avaliação dos bens penhorados. Quando a penhora recai sobre patrimônio diverso de dinheiro, normalmente torna-se necessário atribuir um valor econômico ao bem constrito. Essa avaliação possui importância prática, porque influencia a futura alienação judicial e a satisfação do crédito. Após a penhora, os bens podem ser levados à expropriação judicial. Isso significa a transformação do patrimônio penhorado em dinheiro destinado ao pagamento da dívida. A alienação judicial pode ocorrer por diferentes modalidades previstas no ordenamento jurídico, sempre buscando a obtenção de valor compatível com o patrimônio executado. Outro aspecto importante é que a execução trabalhista frequentemente enfrenta dificuldades relacionadas à ocultação patrimonial ou insuficiência de bens do devedor. Em muitos casos, empresas encerram atividades, transferem patrimônio ou apresentam situação financeira extremamente delicada. Por isso, a Justiça do Trabalho desenvolveu mecanismos voltados à ampliação da efetividade executiva. Um tema bastante relevante é a desconsideração da personalidade jurídica. Esse mecanismo permite, em determinadas hipóteses, alcançar patrimônio pessoal dos sócios da empresa executada. Imagine que determinada sociedade empresária encerre atividades, deixando dívidas trabalhistas sem pagamento e sem patrimônio suficiente para a satisfação dos créditos. Dependendo das circunstâncias, poderá ocorrer o redirecionamento da execução contra os sócios. A desconsideração não ocorre automaticamente. É necessário observar requisitos legais e garantir o contraditório aos envolvidos. Outro aspecto importante é que a execução trabalhista admite a utilização de diversos meios eletrônicos de pesquisa patrimonial. Além de sistemas bancários, podem ser realizadas consultas relacionadas a veículos, imóveis, declarações fiscais e outros registros patrimoniais. A tecnologia ampliou significativamente as possibilidades de localização de patrimônio dos devedores. Outro tema relevante envolve as garantias da execução. O executado possui direito à observância do devido processo legal, também na fase executiva. Embora a execução busque efetividade, o sistema não autoriza a atuação arbitrária ou desrespeitosa às garantias processuais do devedor. O executado pode apresentar mecanismos de defesa previstos na legislação trabalhista. Entre os principais instrumentos defensivos estão os embargos à execução.
Os embargos permitem ao executado questionar aspectos relacionados à execução, como excesso de cobrança, erro de cálculo, inexigibilidade da obrigação ou irregularidades processuais. Imagine que mévio seja executado por um valor superior ao efetivamente definido na sentença trabalhista. Ele poderá apresentar defesa questionando o excesso executório. Outro aspecto importante é que, em regra, os embargos à execução exigem garantia do juízo. Isso significa que o executado normalmente precisa assegurar previamente a execução por meio de depósito, penhora ou outra forma legal de garantia, antes de apresentar determinada modalidade de defesa. Essa exigência busca evitar a utilização abusiva de medidas defensivas meramente protelatórias. Também existe a possibilidade de exceção de pré-executividade em certas hipóteses específicas. Esse instrumento permite a alegação de determinadas matérias sem necessidade de garantia integral da execução. Questões relacionadas à nulidade absoluta, ausência de pressupostos processuais ou inexigibilidade manifesta da obrigação podem, em algumas situações, ser discutidas por esse mecanismo da exceção de pré-executividade. Outro ponto relevante envolve a execução provisória e a execução definitiva. A execução definitiva ocorre quando já não existem possibilidades normais de modificação da decisão executada. Já a execução provisória acontece quando ainda existem mecanismos processuais pendentes capazes de alterar parcialmente o resultado da demanda. Na execução provisória, o sistema costuma impor certas cautelas adicionais para evitar prejuízos irreversíveis caso a decisão seja posteriormente modificada. Outro aspecto importante é que a execução trabalhista frequentemente envolve múltiplos devedores. Imagine uma situação envolvendo um grupo econômico ou responsabilidade subsidiária reconhecida judicialmente. A execução poderá atingir diferentes sujeitos, conforme os limites estabelecidos na decisão judicial. A ordem de responsabilização e os limites da execução dependerão da estrutura da condenação fixada anteriormente no processo. Também merece destaque o papel da conciliação na execução trabalhista. Mesmo após a sentença, as partes podem celebrar acordos relacionados à forma de pagamento da dívida, parcelamentos, reduções consensuais e ajustes sobre condições de cumprimento frequentemente surgem durante a fase executiva. Outro tema relevante envolve a prescrição intercorrente na execução trabalhista. Quando o processo permanece paralisado por um longo período em razão da inércia da parte interessada, podem surgir consequências prescricionais específicas. A execução não pode permanecer indefinidamente sem movimentação útil ou sem perspectiva concreta de satisfação do crédito. Outro aspecto importante é que a jurisprudência trabalhista exerce enorme influência sobre a interpretação das normas executivas. Os tribunais frequentemente analisam controvérsias relacionadas à penhora, desconsideração da personalidade jurídica, impenhorabilidade e meios de defesa do executado. A execução trabalhista representa uma das etapas mais complexas e também mais relevantes do processo do trabalho, porque é nela que o sistema busca concretizar efetivamente os direitos reconhecidos judicialmente. Sem mecanismos executivos eficientes, as decisões judiciais correriam risco de permanecer apenas no plano teórico. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre caminhos. Conhecer o direito abre caminhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém disposto a aprender e a crescer. E se você assistiu a esse vídeo até aqui, eu acredito
que você seja esse tipo de pessoa. Nem todo mundo tem paciência para estudar. Nem todo mundo procura aprender algo novo depois de um dia cansativo. Mas você está aqui e isso já diz muita coisa sobre você. Talvez você esteja buscando uma aprovação num concurso. Talvez você esteja tentando mudar de vida. Talvez você esteja apenas dando os primeiros passos. Seja qual for o seu motivo, eu quero incentivar você a continuar. Os resultados não aparecem da noite para o dia, mas eles aparecem para quem não desiste. Então siga em frente, continue estudando, continue aprendendo. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Tem muita gente que gostaria de entender melhor o direito e ainda não encontrou um conteúdo fácil de acompanhar. Então encaminhe para outras pessoas. E falando nisso, eu quero apresentar uma novidade para você. Ao longo dos últimos anos, eu conversei com milhares de pessoas que sonham em passar em concurso público. E existe uma dificuldade que aparece o tempo todo. Muitas pessoas querem estudar, mas não sabem por onde começar. Outras até começam, mas logo se sentem perdidas. Elas abrem uma apostila e não entendem os termos jurídicos que estão ali. Assistem a uma aula e ficam com aquela sensação de que todo mundo já sabe o assunto, menos elas. E aos poucos a insegurança cresce, o estudo fica mais pesado e algumas pessoas acabam desistindo antes mesmo de perceber que são capazes. Foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos. Vou explicar do que se trata. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. O material foi criado para quem está começando do zero. E ele também ajuda quem já tentou estudar o direito, mas continua encontrando dificuldades. Eu procurei explicar os assuntos de forma simples, usando uma linguagem fácil de entender. Em cada matéria foram selecionados os temas que mais aparecem nas provas. Além disso, ao longo dos capítulos, você encontra vários exemplos que ajudam a compreender melhor cada assunto. A ideia é fazer com que você construa uma base sólida. Quando a base é boa, aprender os conteúdos mais avançados se torna muito mais fácil. E eu acredito muito nisso, porque eu vivi essa experiência na prática. Eu me dedico muito ao direito desde a época da faculdade. Eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi uma medalha por esse resultado. Antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Então, logo depois de me formar, eu já estava tomando posse e iniciando a minha carreira como servidora pública. Mas existe uma coisa importante que eu gosto de contar. Lá na escola, antes da época da faculdade, quando eu estava na escola, eu era uma aluna comum. Eu não era aquela pessoa que tirava nota máxima nas matérias. Inclusive, em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Por isso eu não quero que você pense que os meus resultados com o direito aconteceram porque eu tinha algum talento especial, porque eu era superdotado ou qualquer coisa do tipo. Não, eu era bem normal. Os resultados aconteceram porque eu me dediquei, eu tive disciplina e eu levei os estudos a sério. E justamente por saber que eu era uma aluna normal, é que eu sempre procurei estudar de um jeito simples, fácil de entender. Eu tentei ajudar os meus estudos e hoje eu estou aqui tentando te ajudar também. Eu já publiquei aqui mais de 1000 vídeos gratuitos sobre direito no YouTube. São mais de 10 anos produzindo conteúdo e mais de 50 milhões de visualizações aqui no canal. Durante todo esse tempo, meu objetivo sempre foi o mesmo: ajudar pessoas a entenderem o direito de forma clara e acessível. Além dos e-books, desses 7 e-books que eu falei, ao comprar o box Direito Básico para Concursos, você também recebe um bônus chamado Aprovação Acelerada. É um curso em que eu compartilho 7 aulas com orientações que podem ajudar você a estudar melhor. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, escolha de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender com mais eficiência. Porque não basta apenas estudar muito, também é importante estudar da forma certa. E existe um motivo para agir agora. Cada mês estudando sem direção é um mês que afasta a sua aprovação. Cada tentativa de aprender sozinho sem uma base organizada
pode tornar o caminho mais longo e mais cansativo. Muitas pessoas acabam gastando um dinheirão em inscrições para concursos públicos, mas não passam porque não estão suficientemente preparadas. Muitas pessoas ficam anos estudando e sentem que não saem do lugar. Quanto antes você construir uma boa base, mais fácil será avançar. E para que você tenha tranquilidade, saiba que a compra tem garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material, baixar os e-books, ler os e-books, você pode ler todos os e-books e decidir se ele é adequado para você. Se você quiser conhecer melhor o direito básico para concursos, o link está na descrição deste vídeo. Mas eu também quero dizer uma coisa muito importante. Eu não quero que você se sinta obrigado a comprar. O que eu realmente quero é que você continue estudando. O direito básico para concursos é a forma mais rápida de organizar a sua base jurídica. Mas ele não é o único caminho. Você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos aqui do canal. Existem centenas de vídeos e várias playlists organizadas por assunto. E eu recomendo muito que você aproveite esse material. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos vídeos, 1 ou 2 ou 3 vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. Muitas pessoas subestimam o poder da constância. Alguns minutos por dia parecem pouco, mas fazem uma diferença enorme ao longo dos meses. E antes de terminar, eu quero deixar uma mensagem para você. Se você chegou até aqui, provavelmente existe um sonho importante dentro de você. Talvez você queira mais estabilidade na vida. Talvez você queira uma oportunidade melhor. Talvez você queira mudar a sua realidade. E eu acredito que você tem mais potencial do que você imagina. Continue dando um passo de cada vez. Continue estudando, mesmo nos dias em que a motivação estiver menor. Continue aprendendo, mesmo quando parecer que o progresso está lento. O conhecimento se acumula aos poucos. E um dia você olha para trás e percebe o quanto você evoluiu. Agora eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Aproveite e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Tenho certeza que ele pode ajudar você a dar mais um passo na direção dos seus objetivos. Até!